Fala, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um episódio do canal do Casal Convida. E hoje estamos trazendo um casal de amigo nosso que a gente descobriu sem querer também, que eles estavam na mesma igreja com a gente, se converteu no mesmo tempo, e hoje a gente vai descobrir um pouquinho da história deles aí, como foi esse processo, como que eles se conheceram, como conheceram Jesus, como foram parar na igreja. E pegou a gente de surpresa também. Hoje a gente está com a Tati e o Leandro. Eles vão se apresentar para vocês. Sejam bem-vindos. Obrigada, gente. É um prazer. Poder falar de Jesus é sempre um prazer. Oi, todo mundo que está aí nos assistindo. Eu sou a Tati Marinho. Olá, galera. Prazer estar aqui com vocês. A gente é um casal que a gente admira bastante. A gente já segue o canal de vocês. Várias pessoas que a gente curte também passam por aqui. Me chamo Leandro e vamos começar aí um bate-papo legal. Galera, a gente vai ouvir um pouquinho da história dos dois. A Tati, ela é bem conhecida aqui em Taubaté, né, Tati? Já comandou vários programas de rádio em Taubaté. Eu conheço a Tati sem ela me conhecer há um bom tempo, já até da fase da 99. Nossa, tempo de trás. Então a Tati é bem conhecida em Taubaté. E queria saber assim, de primeiro de vocês, eu acho legal, como é que vocês se conheceram? Qual que foi essa pegada aí? Então, eu e o Lê, na verdade, a gente já meio que se conhecia Sempre antes. se via. Nós tínhamos muitos amigos em comum, né, na verdade. E quando eu falo assim, que até isso eu acredito que seja um propósito de Deus, porque o Leandro, ele veio, parecia que tinha o tempo certo para entrar na minha vida, porque, como eu falei, a gente já se conhecia antes, eu já era... Como eu tenho 10 anos de rádio, né? Então, eu sempre estava na rádio. E ele, quando ele me olhava, ele falava que me achava meio metida, né? Foi várias vezes. Várias deve vezes. ser mala. Nós já chegamos a nos encontrar, Marco, lá atrás, antes da gente se relacionar. Uma amiga. A gente estava numa balada. Cara, eu vou te apresentar uma amiga aí que é da mesma pegada que a sua. Pô, é do mundo fitness e tal. Minha amiga foi indo pro meio do caminho, assim, foi levando ela assim. Falei, que é a Tati? Voltei pra trás, cara. Voltou? Voltei pra trás, falei, essa menina aí, não, você tá doido, cara. Pra mim ela era uma pessoa mala, cara. E o engraçado disso é que depois de um certo tempo, o Leandro começou a me ligar de madrugada. Tipo, eu ia trabalhar e tal, daqui a pouco era tipo 6 horas da manhã, eu atendi o telefone, alô? Aí ele, oi, vamos sair pra beber? Eu falei, moleque, vai, 6 horas da manhã, vamos sair pra beber. Eu falei, você tá maluco, vai caçar o que fazer, desligar o telefone. Com toda certeza. Ele me ligou por 2 vezes, assim, ele falou que ele não lembra. E eu não lembrava, exatamente. Acho que eu criava coragem, entendeu, Mi? Naquela época, pô, no after. Antes de conhecer Jesus, meu, eu falei, eu vou ligar pra essa menina e vou ver, né? Acho que eu tomava coragem, irmão, mas eu não lembrava. E daí, quando a gente realmente se viu, a gente começou a ter mais contato porque os amigos começaram a ficar mais próximos e a gente sempre foi. Pra quem não sabe, a gente era das raves, né? Ele era mais que eu. Eu ia muito pouco, pouco antes de ficar com ele, eu ia muito pouco. Mas ia. E daí ele conhecia, eu era noiva na época, aí ele conhecia, ele chegava na gente e falava assim, e aí, casal? Tipo... Sempre encontrava com ele, verdade, não, porque não havia intenção nenhuma, assim, da minha parte ali. E o Leandro sempre foi muito bem educado. Muito, exatamente. Eu chegava e cumprimentava os dois. E nunca casal, teve, tudo bem? Nunca teve intenção nenhuma mesmo. Aí quando eu terminei o meu relacionamento, eu terminei num outro final de semana, eu não era aquela pessoa que gostava de ficar sofrendo, então eu falei, quer saber, eu vou sair. E olha, foi tudo muito improvável. A minha prima, que foi comigo nessa festa que encontrei o Leandro, era uma prima que ela nunca saía. Ela simplesmente odiava música eletrônica, e nesse dia ela topou ir comigo e com o namorado nessa festa. E quando a gente chegou lá, encontrei o Leandro nessa festa. E daí foi quando, na hora, eu lembro que ele chegou não, aí ele falou assim, e aí, cadê o marido?
Aí eu falei, não tem mais marido. Eu falei, poxa, vou fazer a pergunta, achei estranho. E daí quando passou isso, aí a gente não ficou nessa festa, a gente não ficou, mas a gente ficou no after, depois da festa, a gente acabou ficando. Me passou na cabeça, ela tá falando, não tem mais marido, você falou, amor. Então daí foi aquilo, né? A bebida foi entrando ali ainda naquela época, né? Daí eu falei assim, nossa, eu olhei pro meu amigo, daí eu falei pra ele assim, né, no meio da festa, eu falei, cara, acho que eu senti vontade de ficar com ela. Daí ele pegou, eu falei, nossa, eu conheço o cara, né, meu? Aí meu amigo pegou, né, aqueles caras folgados, já jogou com o cara? Já andou de carro com você? Quem que tá aqui na balada com você? Sou eu ou sou ele? Você empresta dinheiro pra ele? Não, então você não é amigo dele, vai pra cima. Eu falei, E eu fui pensando, né? A gente foi embora, ela continuou no carro da prima dela. E esse amigo dele, ele assim, era muito fã da rádio, sabe? Então ele falava assim pra mim, não acredito que eu tô curtindo com a Tati Marinho. Ele virou um bobo, cara. E ele, eu te escuto todo dia. Ele trabalhava não sei o que, ele falava, lá no meu trabalho só fica o teu programa, não sei o que. E eu, tá. E ele tava mais afim que o Leandro ficasse comigo do que o próprio. Eu tava me provando, Leandro. Olha isso. E nesse trajeto de São José, né, a gente já tinha combinado, vamos se encontrar todo mundo no posto lá, daí a gente decide onde vai. Cara, era pra acontecer realmente, mano. Porque dali do posto, meu, o que ia acontecer? A gente ia beber mais alguma coisa ali, cada um ia embora pra casa e acabou. Nisso, cara, surgiu... Eu não morava sozinho na época ainda, minha irmã tava comigo, depois que ela foi morar pra fora. Aí, falei, em casa não dá pra levar essa galera agora, minha irmã tá dormindo, né? E nisso parou um amigo da Tati, cara, do nada. Aí na hora que a gente parou, ele falou, vamos lá pra casa. Aí todo mundo, sabe, parece que foi tudo muito bem estruturado para que acontecesse. E depois desse dia, eu falei, a gente nunca mais nos separamos. Mas a gente teve muito no começo, o Leandro, como ele era muito Leandro, eu não sei se vocês conheceram o Leandro mais, mas o Leandro, ele era muito de festa, muito mesmo. Ele era reiveiro daqueles que todas as festas mais caras, Tomorrowland e outras, ele ia. E quando eu comecei a ficar com ele, na hora eu falei assim, eu não tenho. É baladeiro. Então, mas eu pensei assim, eu não tenho como acompanhar, eu não tenho nem dinheiro para acompanhar ele nesses rolês que ele faz. Também, né? Exatamente. Falei, não dá. Nós vamos chegar, né, nessa parte ainda. E daí o que aconteceu? Só que ele dava a entender, o Leandro, ó, pra você ver como Deus já falava com ele desde essa época. Eu já ia muito, na época eu era católica, eu já ia na igreja, e quando a gente começou a conversar pelo WhatsApp, eu falava muito de Deus pra ele. E daí, eu pensava assim, se eu tô ficando, eu não posso exigir. Então ele saía e muitas vezes eu não ia. E isso no início, né? E daí eu peguei e falei, só que ele saía, e no outro dia de manhã ele me ligava chorando. E triste, assim, ele assim, parecia que ele tava assim. Aí eu falava, você tá bem, cara? Aí ele, eu não quero mais essa vida, que não sei o que lá. Desde essa época já? De uma forma. Olha, você vê que Isso daí quantos anos? Isso daí já fazer quase 5 anos. Quase 5 anos atrás. Então, assim, Deus já falava com ele, só que ele não sabia o que Deus era. já estava me incomodando. Mas eu sentia isso também, escrito. Então, nesse sentido, algo falava pra mim, cara, se não for essa mulher, você vai estar perdido. Eu tô colocando uma pessoa na sua vida. Eu tô colocando uma pessoa do bem na sua vida. Então, aí, e eu falo que eu decepcionei Jesus, eu acho. Porque é muito... Porque eu penso que depois de tudo isso, ele foi dificílimo. Foi assim, porque ele tinha era uma briga dele, dele estar sozinho, dele estar na balada, dele fazer tudo isso sozinho, ter aquela galera em volta dele, tal, e estar comigo que ia cortar um pouco disso dele. Na cabeça dele, eu acho que talvez iria cortar muito naquela época. Só que o que aconteceu? Aconteceu que a gente começou a namorar, e aí a gente começou a ficar junto, e ao invés de eu tirar ele disso... Você entrou no mundo dele. Exatamente, no mundo dele. Eu acabei puxando ela. Mas acho que... Eu fui me afastando da igreja, de Deus. Eu não tinha aceitado Jesus da forma como aconteceu comigo na minha conversão, mas eu tinha uma comunhão com Jesus muito grande, e essa comunhão ela foi se perdendo. Só que daí aquilo que acontecia com ele antes,
Ele se fortaleceu, porque agora ele tinha uma pessoa ali, então na segunda-feira ele já não ficava mal, né? triste, depressivo, mas aquilo começou a me consumir. E eu comecei a ficar muito triste. Tipo assim, teve segunda-feira assim que eu falava, não vai dar nem pra trabalhar, eu não vou conseguir abrir o microfone da rádio pra falar. Era muito forte, era um negócio que me dominava. Sim. E daí eu olhava, e teve vezes que eu com o Leandro, a gente foi pra festas, assim, porque assim, no início, é isso que eu falo pra quem tá nos assistindo, jovens, pais, tipo, parece, é tudo muito, eu falo que é uma ilusão tão grande, é uma ilusão tão grande, tão mágica. E assim, parecia que eu tinha encontrado o príncipe da minha vida e aquela coisa ali, daquela droga que a gente usava e que aquilo fazia a gente ficar mais unido na festa, parecia que não tinha mais ninguém, era só eu e ele. Gente, é por um tempo, eu falo que o demônio, ele é astuto, ele sabe como pegar você. Então o que ele faz? Ele vai te dando aos pouquinhos pra você parecer que aquilo é maravilhoso, que aquilo é perfeito. E a gente não se sentia. Você falava assim, nossa, Tati, mas se alguém falasse assim pra vocês são usuários de droga? A gente falava, óbvio que não. Claro que não, é ruim. Usuário de droga pra mim é aquele cara que cheira farinha, que usa pedra, que isso pra mim. Eu sou chique, eu uso. Nas festas que eu a minha droga é drogada que cheirava. Era a nossa mentalidade. Mas era de boa, imagina, eu sou chique, né? chique. É o que eu falo, é como se fosse. A gente se sentia mais superior porque a nossa droga era diferente daquela. Só que chega um tempo que tudo vira a mesma coisa. E chegou uma época que a gente já não ia mais pra festa, pra gente se curtir, tinha festa que a gente ia que a gente tava atrás daquilo, não importava a música, não importava nada. A gente perdeu. Tati tava num canto da festa lá, mano, e eu lá do outro lado, assim, ó. Passou ela não fazer mais importância e eu também, tipo assim, a gente não ia pra, lógico, não tinha olhos pra outra menina, ela pra outro cara, mas tipo assim, nós já não estávamos mais juntos. A gente não tava mais ali, era por aquilo, por aquela substância, pela droga, entendeu? Então era pra curtir aquele momento e ficar mais e mais e mais e mais, cara. Aí chegou uma hora, um dia, que eu falo que foi o início da minha conversão, a primeira vez que eu escutei Jesus falando comigo, e eu não tenho dúvida que foi ele, porque foi muita loucura. Foi um dia que a gente tinha ido numa festa, e assim, a festa começava na sexta, mas a gente chegava em casa no domingo, fiz ideia disso. E coisa de louco, Marco, a festa, quando eu e a Tati estávamos, se era para acabar no sábado, acabava no domingo. Eu e ela, nós tínhamos uma energia. Não sei, era uma coisa que fazia a galera ficar. Tipo a galera queria a gente nas festas, né, amor? Nós fomos apelidados na época, olha que vergonha falar isso hoje. Rei e rainha do after. O casal rei e rainha do after. A gente era o que comandava. Ia até a festa e vai tocar tal DJ em tal lugar. Hoje, eu e a Tati já preparava a chácara pra galera. Nós e não era nem assim, já tipo deixava assim, tudo jeito pra depois da festa. Pra ter DJ depois e assim. E assim, não era nem tipo assim, a galera que o casal quer que o casal. Não, a galera solteira queria a gente, todo mundo queria que a gente fosse lá. E quando a gente ficava, já aconteceu de festas da galera do after, da galera ir embora, voltar, e eu olhando. Nós dois, entendeu? Então, tipo assim, era. Mudar o grupo e você está vendo. E a gente tá lá no mesmo lugar. Então, assim, era fora de série. E hoje eu falo pro Lê que é muito libertador a gente poder falar disso. Porque aonde as pessoas querem te apontar e querem falar mal de você, ou quer te deixar pra baixo, ou quer te tirar do foco de Jesus, é quando você não conta a verdade sobre a sua vida, sobre o seu testemunho. Se o pessoal entendesse que pra gente hoje eu nem aí, não é vergonha falar disso, pra gente é vitória. Porque pra mim é uma vitória muito grande. Com certeza, assim, pra mim mais ainda, gente. Porque eu que levei ela pro buraco. Sim. Aí, quando ela saiu, ela me puxou de novo e lógico, o Espírito Santo tocou e graças a Deus. E foi muito assim, porque eu tava na rádio e eu cheguei. Eu lembro que eu acordei, eu não tava bem naquele dia, não tava nada bem naquele dia. Aí eu acordei sentindo aquele... O vazio, ele tava ficando cada vez pior. Só que ele tava ficando numa proporção que eu já tava tendo pensamentos de morte, eu já tava tendo pensamentos, sabe? De tipo, pra que eu vivo, por que eu tô aqui? E daí o que aconteceu? Eu cheguei na rádio, na hora que eu abri, eu coloquei o fone de ouvido, eu abri o microfone pra dar bom dia pra galera.
veio assim, ó, como se tivesse dado um murro em mim, assim, eu escutei uma voz falando, pede demissão. Aquilo me deu uma crise de choro, eu fechei o microfone, botei uma música, não abri o programa, não ajoelhei. Lá na Jovem Pan teve que filmar o estúdio o tempo inteiro, não tem áudio, mas tem o vídeo. Eu ajoelhei e comecei a chorar. Eu falei, Jesus, o que você tá falando comigo? Eu sou sua filha, eu tô aqui, fala comigo. É pra eu sair daqui. E por quê? Não, gente, eu amo a Jovem Pan, eu não tenho nada. Nossa, eu amo, é uma rádio que me deu nome, me deu credibilidade, me colocou no mercado de uma forma, tipo, quando se fala de radialista hoje aqui em Taubaté, o meu nome é citado, é por causa da Jovem Pan. Mas a situação que eu estava vivendo, o mundo que eu estava vivendo, ia abrir a pandemia. Então, o que ia acontecer? O mundo ia abrir para mim. Hoje eu vejo isso muito claramente. Então, Deus quis me tirar dali antes que o buraco ficasse muito fundo ali e não desse. Porque a Jovem Pan, ela abria muitas portas pra gente. Principalmente facilitava muito, né? Tudo. Então, uma rádio jovem, já vinculado com festa. Nós não pagávamos quase nada. Valeu. Curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal. Curte, compartilha no canal. Todo mês só se inscreve no canal, pra mim tá fácil. Canal. Galera, se você tá gostando, curte, comenta, compartilha. E se inscreve no canal aí. A gente não tem que se afastar de todo mundo, realmente. Só que quando a gente tá fraco, a gente tem que se afastar. Tem. Até a gente se fortalecer. Tem um período, né? Exatamente. Com certeza. É aquela história que eu falo, gente, se existe um abismo, por que você vai ficar andando na beirada dele? Se você pode andar o mais longe possível dele, se você se ama, se você se cuida, se você quer realmente cuidar das pessoas, não anda no beira do abismo, sabe? Fortalecer primeiro. Exatamente. Então, assim, pra mim ali, aí eu lembro que eu cheguei em casa e eu falei assim, amor, não tô bem, eu não tô legal, tem alguma coisa errada comigo. Hoje eu escutei, eu tenho certeza que foi a voz de Deus pedindo pra eu sair da rádio, cara. Eu tinha uma dor de cabeça que não parava, era uma dor de cabeça que, tipo, quando eu tava sem dor de cabeça, eu falava, nossa, eu tô sem dor de cabeça. Estranhava quando tava sem. Quando eu tava sem, era uma dor de cabeça, tipo, todos os dias. Aí o Leandro virou pra mim e falou, tá, então, o que você vai fazer? Eu falei, não sei o que eu vou fazer, vou continuar trabalhando de influencer e não sei o que eu vou fazer. Da mentoria de comunicação, 10 anos de rádio, já me dá uma... E é isso, é o que eu tinha em mãos ali. Ele falou, tá, vai, então sai. Daí Tá cheguei... sentindo no coração, sai. Sim. Quando eu cheguei no meu chefe, eu lembro até hoje, eu sou muito grata a ele, ao Marco Fenelite, mas quando eu cheguei pra falar que eu ia pedir demissão, ele se assustou, mas eu falei, eu não vou tentar explicar. Porque não vai entender. Não vai entender, vai falar que eu sou louca, então eu não vou explicar. Só que ainda assim, eu saí da Jovem Pan, mas assim, na minha cabeça saí da Jovem Pan, mas as festas ainda não era um problema. O problema era eu estar ali, eu não entendia muito bem porque eu só obedecia. Eu saí da Jovem Pan obedecendo, sem saber o motivo daquilo. E daí no outro final de semana foi quando a gente foi para uma festa de novo. Aí chegou nessa festa, o Leandro saiu de perto de mim. Eu tava encostada num negócio assim, e daí tudo ficou preto assim na minha cabeça, assim, ficou preto, eu acho que fosse morrer ali. E ali eu implorei pra Deus ali, eu falei, Deus, não me permita, eu não posso morrer assim, eu não posso morrer desse jeito. Eu pensava nas minhas filhas, eu pensava na minha mãe, até... E ali Deus falou comigo, sabe? Ali Deus falou, é como se eu não enxergasse o que eu estava fazendo e nem o que as pessoas estavam fazendo, mas naquele momento ali, na hora que eu abri os olhos, que eu voltei, foi como se tivesse tirado uma escamas assim dos meus olhos mesmo, sabe? E quando eu olhei aquelas pessoas daquele jeito, dançando daquele jeito, com as mãos daquele jeito, porque mexe muito com o nervo, né? Então você vê muita gente com a mão esquisita, aquele olho normal, você vê aquilo falando. Aquele olho preto, gigante de todo mundo. Aquilo me deu um desespero. Eu falei pro Leandro, vamos embora. E ele não entendendo nada, porque geralmente a gente era o último a sair da festa. O que tá acontecendo? Eu falei, eu quero ir embora, eu não tô bem, vamos embora. Entramos no carro, cheguei em casa, fui pro quarto. Daí na hora que eu cheguei no quarto, o Leandro ficou na sala, eu sentei na cama, comecei a chorar. E ali eu escutei a voz de Deus de novo, falando pra mim assim, ou você para ou eu te levo. E eu lembro como se fosse hoje, que o eu levar de Deus ali pra mim naquele momento, não era o eu levar tipo assim, você tá fazendo coisa errada, eu vou te levar. Não era uma bronca, era um tipo, eu te amo tanto, você é minha filha,
e tá me doendo de te ver fazendo essas coisas, eu prefiro te tirar daqui antes que isso fique pior, sabe? Foi nesse sentido, eu saí correndo, olhei no espelho, olhava no espelho e, a gente já tinha melhorado, já tava bem, já... E eu olhava no espelho e eu fechava o olho, isso já estava acontecendo há alguns dias atrás, o normal de olhar no espelho, fechar o olho e tentar lembrar como era meu rosto, eu não lembrava. E eu falava, gente, eu não tô me reconhecendo. E daí na hora, eu lembro que eu sentei na privada, assim, e eu comecei a chorar muito alto, e o Leandro veio. Aí na hora que ele veio, cara, eu parecia uma louca, eu acho que ali foi a minha conversão mesmo. E eu comecei a sentir umas pontadas no corpo, assim, coisa na barriga, nas costas, assim. E eu falei pra ele, chega, eu gritava, gente, tô falando assim, mas na hora eu gritava. Eu falava pra ele, eu não quero mais ouvir essas músicas, eu não quero mais usar droga, eu não quero mais ver essas pessoas, eu não quero mais ninguém dentro da minha casa, eu não quero mais... Você tinha umas paradas, você levava todo mundo meu, pra casa também. Era na casa de vocês. Exato, já teve mesa de DJ na sala da minha casa. DJ já chegou a tocar na minha sala, gente. É coisa de louco, então coitado tipo dos assim, vizinhos. Nossa, eu já peço desculpas pra eles. Eu não sei como os vizinhos não faziam, não chamavam a polícia, não fazia nada. E ali, naquele momento, o Leandro olhou assustado pra mim e eu falo que eu me apaixonei por ele de novo, foi naquele dia. Porque na minha cabeça, ali eu tava colocando tudo à prova, tipo, inclusive ele. Porque eu falei, ele não vai querer largar nada. Como é que eu vou tirar o baladeiro de vez da balada e tal, que já larguei o emprego. Agora eu falo que eu quero largar tudo que a gente fazia. O cara vai achar que eu sou louca. E ele ali na hora, ele parou, olhou, daí ele falou, eu não sei como vai ser. Fala aí. Não sei como vai ser, mas eu tô com você, mano. Tô com você a partir de hoje. Se você não quer, se isso daí tá fazendo mal, vamos sair. Aí, passou uma semana depois, ela já tinha saído da rádio, a Vox coincidiu de parar. Aí um amigo nosso que mora em Balneário já estava convidando a gente para ir faz tempo para lá. Nós fomos fazer essa viagem lá, ficar 4 dias em Balneário e tal. Isso a gente foi. Aí no meio da viagem, eis que começa a poema entrar na nossa vida tal. O Brunão, né, nosso pastor lá, dono da Omnis, pegou e me ligou. Ô, Manão, como é que você tá aí? Você já conhecia ele? Já. Então, a Omnis, eu já ia na Omnis já há 4 anos. 4 anos eu já ia na Omnis, sempre troquei ideia com o Brunão, mas olha isso. Mas antes disso... Nunca rolou o assunto. Eu nem sabia que ele era evangélico e tal, que ele frequentava a igreja, porque ele nunca tocou nisso. Ele é bem resguardado. Exato. Aí tocou meu telefone, e eu lá em Balneário. Aí, Manão, tá tudo bem? Falei, tá tudo certo, Manão, eu tô viajando e tal. Seguinte, queria que você fizesse um ensaio pra mim aqui e tal. Vai entrar a coleção de inverno aqui da Omnis, que vai chegar uns produtos pra cabelo e tal. Você aceita? Eu falei, demorou, cara, eu vou aí e tal. Mas eu chego segunda-feira, ele, a gente combina pra quarta. Tati nunca foi na Omnis comigo, gente. Nunca, nesses 4 anos, nunca. Nesse dia eu falei pra ela, mano, vamos lá na Omnis lá comigo, né, que eu vou fazer um ensaio com o Bruno e tal. Aí você fica lá, se senta lá, toma um café, você conhece lá também e tal. E nisso começou o ensaio, cara. Aí ficou a Tati. E foi engraçado que, olha, eu comecei do nada, sei lá, porque eu comecei a falar com o Bruno e eu comecei a contar isso que tinha acontecido com a gente. Só que na minha cabeça isso não era, eu não sabia o que era, na verdade. Tipo assim, tanto que eu falei pro Leandro, a gente não vai mais na balada, a gente ia na igreja católica. Eu amo a igreja católica, não gosto que falem mal da igreja católica, porque eu acho que foi muito importante na minha vida tudo que eu vivi lá também. Mas assim, quando as pessoas, né, vêm me falar, mas por que então que você mudou? Gente, eu mudei por amor ao meu marido e por querer levar Deus pra dentro da minha casa. Porque o Leandro, ele chegava na igreja católica, o padre tava falando, gente, se passasse uma borboleta eu aqui, atrás dela, eu já saí atrás dela, meu, ficava totalmente disperso. Ele tava lá em outro planeta. Disperso. Eu falava, cara, como que eu vou levar Leandro pra Deus desse jeito? E daí, quando eu contei pro Bruno, depois ele falando com a gente, ele falou assim, cara, essa menina, ela foi convertida dentro da balada e ela não percebeu. Ela não percebeu que eles não estão dando conta do que aconteceu com eles. E daí foi quando o Bruno falou assim pra mim, vamos na minha igreja, eu sou da Poema e tal.
E eu tava naquele desespero de não entender o que tava acontecendo, então eu falei, vamos, só que assim, chama o Leandro, porque o Leandro, ele é o bom, ele faz aquela boa vizinhança, sabe? Se eu falasse pra ele, vamos na Poema, ele ia falar, de jeito nenhum. Se a pessoa convida, ele vai. Só que a pessoa vou virar convida ele. evangélico, você tá maluca? Minha mãe é lá devota de Nossa Senhora, trabalha na igreja católica, como é que eu vou falar isso pra minha família? Eu ia falar isso. Aí ele topou, daí quando a gente voltou, a gente foi pra Poema. No primeiro culto, foi uma coisa... Foi o Gustavo até, que já veio aqui no canal de vocês. A Alexa, mulher do Bruno, ela falou coisas pra mim ali, naquele dia, que tá acontecendo hoje na minha vida. Exato. Então, assim, ela orou muito por mim. E ela falou o quanto é importante a mulher edificar o lar e ser ali a rocha que não sai, que não desvia. E eu peguei aquilo muito pra mim. E foi engraçado, quando a gente saiu de lá, a gente foi mudo no carro, assim, tipo... Entendeu o que tipo assim, tinha chorado barbaridade já lá dentro. Dois morreram. Chorado barbaridade, irmão. Parecia que a palavra do Gustavo aquele dia foi pra mim. Foi primeira vez também, sabe? Foi no peito, cara. Foi no peito. Aí ficou aquela coisa assim, os dois mudos no carro. Quieto, assim, tal. Aí daqui a pouco o Leandro solta um. Não pensa que eu vou virar crente, não, porque eu não vou virar crente. Nossa, mas mesmo tendo tocado, Foi difícil, não, mano. Eu trabalho familiar. Sério? Não é caguetar, não, mas daqui até nos 48 minutos do segundo tempo ele tava fugindo do batido. Tava mesmo. Eu já tá tudo propício, tá com medo do quê? Entrou tudo nisso, cara. Aí nós alinhamos, tal, começamos a ir. Escondido da família. Escondido da família nos primeiros passos dentro da Poema. A gente tinha medo do que a família. Aí teve um dia que não, tá na hora de conversar. Conversei com a minha mãe, de boa. Tô vendo a sua mudança, tô vendo a mudança da Você já mostrou a diferença primeiro, né? A minha mãe ficou... A pessoa que eu tinha medo de contar foi a que mais me deu apoio. Então, o resto, né? Se tá seguindo bem, se tá fazendo bem pra vocês dois, continua, se alinha. Aí veio a parte do batismo. E eu ainda tinha aquela. Mas antes disso, nesse período, no processo, foi muito difícil, porque o Leandro, a nossa vida começou, eu falo assim, quando Deus entra, ele entra para fazer mudança real. Então é como se fosse um jogo de quebra-cabeça que tá tudo desordenado e que Deus vai encaixando as peças. Então, para que isso aconteça, é necessário algumas coisas ruins, acontecer algumas coisas boas. E na nossa vida tinha muita coisa ruim que já estava dentro daquela casa, que a gente já tinha levado lá para dentro. Então começou a desorganizar, a gente começou a enxergar o que estava acontecendo na nossa vida, tipo, vida financeira um caos. O relacionamento um caos, tudo um caos, tudo errado, tudo, sabe? Aí a gente começou a olhar, e daí nisso o Leandro, eu sempre fui mais apegado. Eu comecei a sentir muita sede de Jesus, então eu comecei a me afogar na Bíblia, nas coisas de Deus, e aquilo começou realmente a criar mais, né? A metanoia na minha cabeça mesmo, a mudança de tudo. Ninguém nunca chegou pra mim e falou, para de usar essa roupa. Ou então chegou pra mim e falou, não fala mais esse tipo de coisa. Muda, ninguém nunca. É o Espírito Santo mesmo, ele age. Exatamente. A partir do momento que você realmente abre seu coração para que Jesus possa entrar e modificar a tua vida, ele entra e ele faz morada mesmo, e ele faz coisas que você nunca imaginou. Eu olho hoje pro meu guarda-roupa, eu falo, eu desconheço esse guarda-roupa, porque são roupas que eu não usaria mais hoje. Mas Alexa chegou, alguém na igreja chegou e falou, tá, você não pode usar essa roupa? Nunca. Não, a Espírito Santo a gente começa a sentir mal. Exatamente, você fala, começa a incomodar. Isso aí já não dá. E o Leandro, eu lembro um dia que eu tava, e daí eu comecei a ficar doente. Nossa, é tudo que você possa imaginar de ruim começou a acontecer na nossa vida. E daí eu doente, a gente devendo com conta, com muita dívida, irmão. Muita dívida. Imagina, porque a vida que eu vivia lá atrás, a gente gastava muito, né? Muito, cara. Eu ia nas festas e eu era aquele tipo de amigão, cara. Estava com carregava todo mundo junto. Era $1,5 barão na noite, mano. R$2.000 na noite. Ganho bem, até então solteiro, não tinha Antonella, né, naquele começo. Então a bagunça da vida lá atrás foi vir à tona agora, até antes da Tati. Eu torrava, tava cartão meu, o limite era R$25.000, gente.
Então, não tinha débito, irmão? Crédito. Vai no crédito. Tinha amigas dele. Eu olhava a fatura, só a hora que Imagina a chegava. bagunça. Tinha amigas dele que falavam assim pra mim, o Leandro, ele é assim mesmo, você Dinheiro não que tem corta paga, isso fica dele. mais pra trás. Eu falei, tá bom. É assim mesmo, porque queria que bancasse todo mundo, né? Queria. Exatamente, claro. meu. Então, Exatamente. quando aconteceu tudo isso, aí o Leandro, eu lembro um dia que eu tava com muita dor, e daí eu fui pra sala e comecei era de madrugada, eu comecei a orar, e comecei a orar pela nossa vida, por tudo. E o Leandro chega na sala e ele fala assim, que legal, hein? Tá top nossa vida, tá top pra caramba. Antes da Quanto conversão ainda, né? Nós só estávamos antes do vindo, mas batismo. ainda não tinha Aí ele sido falava batizado. assim, antes ficava sem camisa embalada, a gente virava à noite, a gente não tinha problema com dinheiro, a gente não tinha problema com... Não é que a minha gente cabeça. tinha, mas a gente Tinha, não mas via. não enxergava. Exatamente. Aí ele Olha falou assim, você não ficava doente, você não tinha... A Olha gente não tem essa essas vida. dívidas. Olha essa merda de vida que a gente tá vivendo hoje. Quanto mais próximo de Deus, mais manda Deus. Aí ele falava assim, manda Deus pagar nossa conta. Olha isso. A minha Nesse cabeça, dia- né, irmão? Ah, Deus mas é era culpado. revoltado também. Deus é culpado da cagada que eu fiz, né? É sim. Aí- Lógico que não, né? Mas o que eu queria, né, mano? Um conforto. Jogar a culpa não. Em alguém. Vamos jogar a culpa em Deus, né? E o que ele tá fazendo de bom na minha vida hoje? Calma aí. E Antes nesse desse processo dia, ele vai alinhar. E nesse dia o Leandro saiu, dali foi pra fábrica e eu continuei. Gente, eu lembro que eu orei tanto, eu acho que foi um dos dias que eu mais orei na minha vida. E eu orei, e eu orando. E ele falou que ele chegou na fábrica e eu fiquei. Aí antes dele sair, eu falei pra ele: você tá parecendo a mulher de Jó. Que fala, né, que fala pra Jó, por que você não amaldiçoa esse seu Deus e morre? Eu falei, você tá fazendo a mesma coisa que ela. E ele saiu da LP da vida porque eu falei isso pra ele e foi pra fábrica. Chegou lá, ele chegou quietão lá na fábrica, baixou a cabeça. Nunca chega um cara mais cedo. Esse cara, justamente nesse dia, chegou mais cedo, adivinha o nome do cara? Tomé. E ele é evangélico, cara. Daí ele chegou, eu e ele fomos o primeiro. Eu cheguei, sentei na mesa, baixei a cabeça. Leandrão, tudo bem? Cara, tá assim. Daí ele falou, meu, tô vendo que você não tá bem. Você não é assim, você é um cara super pra cima, né? Deus pediu pra eu falar uma palavra pra você, cara. Eu não sei o que tá passando na sua vida. Permaneça, cara. Se fortaleça com ele, que ele vai te dar glória aí na frente. Então permaneça, cara. Permaneça. Deus só pediu pra falar isso pra você. Aí ele me ligou meio-dia chorando. Aí eu Chorando. atendi o telefone já chorando. Ele, não fala nada, não. Aí ele pediu perdão, tal. Fiquei quase que meia hora falando pra ela. A partir de agora eu nunca mais vou blasfemar, não vou mais falar. Eu vou seguir firme e vamos ver o que vai acontecer. E nisso, a nossa vida financeira tava muito caos mesmo. E eu comecei a fazer o podcast, foi o Pod Tati. Eu já não queria mais voltar pra rádio, eu não queria nem procurar emprego em rádio, porque rádio me remetia aquele glamour que iria me fazer voltar a fazer as coisas que eu faria. Então eu não queria voltar pra rádio, eu não queria mais falar de secular, eu queria falar de Jesus, sabe? Então assim, eu falei, cara, eu preciso... Comecei a fazer o podcast. Quando eu comecei a fazer o podcast, tava entrando uma graninha pouca, mas tava entrando, já tava dando pra dar uma... Era pouco, bem pouco, mas tava ajudando. Daí o Leandro, o produtor vai e me liga um dia do nada. Você gravou 2, 3 só, foi? 4. 4 já No gravou. quarto, aí no quarto o produtor me liga e fala assim, ó, tô fechando o estúdio. Eu, o quê? Ele, tô fechando o estúdio, acabou o podcast, que não sei o que lá. Eu falei, nossa, mas como? E nisso o Leandro na minha frente. Aí, tipo assim, eu só passava assim na minha cabeça, como que eu vou falar pra ele que o dinheiro que tá entrando agora não vai ter mais? Eu falei, gente, aí eu pensei assim, Deus, como que você quer que eu traga meu marido, sendo que só acontece desgraça? Aí eu virei e falei que só acontecia desgraça. E nisso aí desliguei, o Leandro, o que foi? Aí eu falei assim... O cara inteiro já. Já, e ele já viu, né? Eu já tava meio com a boca branca, cara de choro. Ele, que foi? Eu falei, acabou o podcast. Ele fez assim, eu vou treinar pra não falar Mas respirei, nada. mas daí tipo assim, mas que eu prometi lá atrás, gente. Falei, não, a partir de agora eu não vou mais falar, não vou. Eu tive essa fase também, né? questionar Deus, irmão. Você tá quieto? Deixa eu ficar quieto, depois eu falo. Melhor, irmão, fui treinar. Aí ele foi treinar, gente, ali eu ajoelhei. Foi a primeira vez que eu entreguei realmente tudo que eu sou e tudo que eu tenho a Deus, assim, tudo mesmo. Eu sentei, eu ajoelhei na frente da Bíblia e ali eu orei, eu falei, Deus,
eu não sei o que o Senhor tem, o que o Senhor quer para minha vida, eu não sei qual que é o significado de tudo isso, mas eu sei de uma coisa, eu sei que o Senhor me deu o dom da comunicação, eu consigo falar com as pessoas, eu consigo influenciar as pessoas, então através disso, se não for para falar de ti, tira esse dom de mim, eu não quero mais isso. Boa tarde. Boa tarde. A gente vai apresentar hoje um prato para vocês que é o Chuck and Roll. É um prato novo que nós estamos trabalhando com ele, é um dos queridinhos já. Já que vamos servir vocês, tá? Muito legal. Aí o que aconteceu? Aí nesse momento que eu falei para Deus que eu entregaria, eu falei, ou você usa o meu dom para o que é teu, né? Porque o dom não é meu, o dom é dele, ele que me deu esse dom da comunicação. Então eu falei que ele tem que usar para levar, para transformar a vida de pessoas. Se não for para isso, eu não quero mais. Eu falei, não quero mais. Gente, ali eu falei, eu preciso de uma palavra de esperança. Eu preciso. Eu abri a Bíblia, caiu em Zacarias 1. Em Zacarias 1 diz que aquele povo já estava sofrendo demais por erros dos antepassados, mas que Jesus, que Cristo já estava triste, porque as pessoas estavam fazendo o sofrimento ficar ainda pior. Então que naquele momento Deus declarava vida, declarava prosperidade e alegria para aquele povo, que a partir daquele momento eles viveriam momentos de felicidade, de abundância, de alegria e de paz. Quando o Leandro chegou da academia, eu catei a Bíblia, gente. Eu fui lá, olha o que Jesus falou, olha o que Jesus falou, tipo, uma louca, né? Aí ele, tá, eu li pra ele, legal, tá, aquela coisa meio que lá, meio que cá, acreditando, meio não acreditando. Eu falei, Jesus falou. E nisso, 2 horas depois, meu telefone toca. Era a Ana Paula Zarbietti. Tati, você tem vontade de voltar pra rádio? Eu falei, de jeito nenhum. Não quero voltar pra rádio, não. Calma, Tati, é uma rádio cristã. Eu falei, não é possível. Falei, Deus, 2 horas depois. Eu falei, não é possível. Vamos almoçar, galera? Vamos lá, né? Vamos experimentar as delícias aqui do BTQ. Pra nós. Galera, a gente vai almoçar e a gente já volta. Então, Tati, daí logo depois de 2 horas já te ligaram. Me ligaram na rádio, e daí era uma rádio gospel. E quando eu fui fazer a entrevista, aí contei pra eles tudo que havia acontecido comigo, porém, eu pensava assim, gente, imagina, uma pessoa que tá acostumada a apresentar Anitta, apresentar Jorge Mateus, a falar na rádio sobre vários outros assuntos, tudo secular, o que eu ia fazer em uma rádio gospel? Eu não entendia muito bem o que Deus estava querendo comigo, mas eu falei, só pode ser de Deus. Quando eu fiz a entrevista com eles na segunda, na quinta-feira eu ajoelhei e falei para Deus, Deus, se for teu, se for coisa tua, se é para eu ir, que eles me respondam dentro dessa semana. E daí quando foi no sábado eles me ligaram pra eu ir lá. Quando eu fui lá, eles já me contrataram no sábado. Ou seja, parece que Deus confirmou, né? Segunda já tava tocando o programa. De segunda comecei o programa. E aí comecei o programa no dia 5, foi na outra segunda. E eu fui pedindo direcionamento pra Deus. Porque pra eu fazer, o que aconteceu? Deus começou a me acordar de madrugada. 3 horas da manhã, 4 horas da manhã. O Leandro ia sair pra trabalhar, eu tava sentada na cama. Ela escrevendo, cara. E eu falava assim... E aí, qualquer doideira, você vai trabalhar daqui a pouco, Deus tá dando a palavra. E assim, eu escrevia coisas, e eu sempre falo assim, que eu posso dizer que eu sou uma pessoa completamente dependente de Deus. Completamente, porque as coisas que eu escrevi, eu tenho mais de 50 mensagens, e todas as mensagens que eu escrevi, eu sou incapaz, com o tempo de conversão que Exatamente, eu tinha, com conhecimento, com conhecimento em Deus que eu tinha, eu escrever mensagens
naquele nível, sabe? Não era, aquilo não era de mim. Eu acredito que você assusta, né? Às vezes a gente vai dar conselho pro amigo, você lê o que você escreveu, você fala, não fui eu. Quase sempre, quase sempre. Não é possível. Não. Não fui eu. Tipo, é uma coisa muito Não, ruim. e sem erro de português ainda, daí é foda. Aí é o que é Deus mesmo, né? Meu, eu sou muito ruim de português. Ai, meu Deus. E daí, quando eu comecei o programa, que eu começava o programa já com uma reflexão, e aquelas pessoas, teve pessoas que se converteram no rádio, através do rádio, teve pessoas que estavam longe de Jesus, que voltaram para Jesus. Sabe, foi assim, uma coisa assim, muito, só que eu acredito que tudo na vida tem seu tempo, e eu acho que Deus, através do que Ele me deu, que foi o dom da comunicação, Ele queria me colocar no meio, mas eu não iria Você tinha que aparecer no meio de alguma forma. Eu tinha que entrar ali e criar, né, ter algum tipo de alguém ver e falar e tal. E daí foi o que começou. Deu um trava-língua aqui. O que começou a acontecer. Eu comecei a receber propostas de lugares, tá? Acho que tem como você vir, dar seu testemunho aqui. E eu comecei a ir e falar da nossa história. E isso foi muito legal. Aí foi quando eu fiz o Aviva, né, Tremembé. E foi muito lindo o Aviva Tremembé. Eu dei meu testemunho no dia do pregador Lu. Então era um dia que a praça estava cheia de pessoas, mas tinha muita gente e muita gente que não era cristão. Bastante. Então na hora que eu comecei a falar do vazio no peito, muita gente se identificou, muita gente, sabe, aquele pessoal prestando atenção ali eu vi realmente, sabe, eu falei, é isso que Deus quer realmente que todos nós, né, vá e espalhe o evangelho. É isso que a gente precisa fazer. E eu entendi que o meu dom, e Deus é tão maravilhoso, que eu falo assim, Ele poderia ter me tirado do meio secular, do meio de rádio, quando eu saí da metropolitana. Porque ali eu não sabia se nem que eu tinha eu queria muito estar na Jovem Pan, mas eu achava que eu não tinha capacidade. Mas hoje, eu olhando assim o quadro todo, eu falo assim, que Deus falou assim, não, eu vou deixar ela ir no topo, aonde é o sonho dela ir, para nunca ela dizer que ela só tá aqui fazendo a minha obra porque não deu certo lá. Porque deu muito certo lá. Só que é uma escolha dela estar comigo. Eu acho que é isso. Nos melhores programas da Jovem Pan. Exatamente. E foi assim, e é incrível. Até esses tempos atrás eu recebi também propostas de outra rádio para estar voltando, mas para fazer um programa de balada, que falava, eu falei, balada gospel, comédia, Aí na hora, sabe, tipo assim, eu falei assim, no começo o Leandro até ficou meio assim, nossa, mas agora você não vai aceitar nenhum emprego que não venha de Deus. Eu falei, cara, eu não vou aceitar nada que me tira do centro de Deus. E esse programa iria me tirar do centro de Deus, porque não teria como eu falar pra você, vai na balada, ou então anunciar uma música, você vai pra escuta balada aí e eu tô indo pra igreja, né? Tem coisa que não combina, mas... Não combina. E como que depois eu ia falar de Deus? Quem que ia parar pra me ouvir falar de Deus? Sabe? Então assim, não, a gente precisa entender o nosso propósito, a gente precisa entender o nosso processo. E eu entendi o meu propósito, o meu processo. E eu e o Leandro, a gente teve uma palavra de uma pastora, inclusive ela fala que o Leandro vai evangelizar muita gente, que o Leandro vai falar com muitas pessoas. E ela até fala, né, que ele precisa se preparar, que a gente precisa se preparar. E eu sempre falo isso para ele. Está se fortalecendo todo dia, exato. E até, inclusive, na última pregação que teve aí, que foi o Dia das Crianças, né, veio um casal convidado pela Poema, sensacionais, né? E do nada, cara, ele desceu assim, logo após ter terminado o culto, ele começou a orar por mim, cara, e ele começou a falar umas coisas que a própria pastora falou. Cara, parecia que, juro, ele tinha aberto um manual de instrução da minha pessoa e, cara, que você só precisa se fortalecer na fé, porque o seu testemunho, tudo que você passou lá atrás, você vai tocar muitos jovens ainda. Se fortaleça, cara, que eu vejo você levando o evangelho para muita gente ainda, cara. Nossa, e aquilo mexeu comigo mesmo, cara. Tanto que eu comecei a me apegar agora com a Tati, de estar estudando a Bíblia realmente, tentar ir a fundo, sabe? Me fortalecer cada vez mais para
para que essas profecias aí realmente se concretizem, cara. Eu não vejo a minha vida, eu não consigo enxergar. Antes, eu fazia muitos planos, por exemplo. Quando eu estava na Jovem Pan, meu próximo plano, eu já estava fazendo contato com o Tutinha, porque o meu próximo plano era entrar numa Jovem Pan de São Paulo e sair daqui para São Paulo. Eu já tinha um projeto pronto para apresentar para a Band, um projeto de influencer, tal, um programa de influencer e tal. O projeto está pronto, inclusive. E eu parei com tudo. E hoje é muito incrível, porque, tipo assim, não que, nossa, Tati, mas agora você vive sem plano? Não, agora eu vivo os planos de Deus, entendeu? Então, assim, eu não consigo me ver, eu não consigo pensar em Tati fazendo outra coisa. Eu não consigo. O pessoal fala muito, antes de você ter Deus, você tem um bom plano. Exatamente. E quando eu falo de ciclo, eu entendi também um momento que era o momento de eu deixar a rádio. E no dia, olha, Deus faz as coisas tão certas, e quando você confia nele, você entrega realmente tudo que você é, toda a sua vida, tudo que você tem a ele, você não precisa ter medo, porque ele vai te sustentar e ele vai te trazer o novo, ele nunca vai deixar alguém que tá ali na busca por ele, buscando ele, vivendo a palavra, porque eu falo assim para todo mundo, e eu falo isso pro Leandro também. É muito bonito quem lê a Bíblia, quem fala, nossa, o versículo tal, tudo isso, aquela tal, não sei o que lá. Eu não sei, eu confesso para vocês que eu não sei, eu leio a Bíblia toda, mas eu não tenho a Bíblia decorada. Porque para mim, na minha cabeça, eu acho que não adianta a pessoa ser uma enciclopédia de Bíblia, ela precisa viver a palavra. Então, se você... às vezes, tem muita gente que é muito cheio de Bíblia, mas não é cheio da verdade da Bíblia. Eu te agradeço muito a presença de vocês, muito obrigado por vocês terem vindo almoçar com a gente. Foi uma delícia, hein? Gostaram da comida? Maravilhoso, BBQ super indicado aqui, viu, gente? Hein? Galera, venham almoçar no BBQ, sigam aí os nossos patrocinadores do canal, a Maria Vegas, a Ramo de Oliveira, a FJ7, a Natália Sobrancelhas. É JF7. JF7, né? Eu troco o nome sempre deles. Seguem o pessoal aí. Galera, fiquem com Deus. Curte, compartilha, se inscreve no canal, manda pro seu amigo, pro seu inimigo e tamo junto. Jesus salva, mano. Gostei dessa, hein? Tchau, Tchau, gente.